Olá, alunos! Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre porcentagem, né? Porcentagem ou percentagem, percentual, como quero dizer. Vamos supor que eu tenho aqui 10%. O que é 10% na verdade? 10 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,10, 0,1, né? Se a gente pensasse numa pizza, o que seria 10%? Seria uma parte em 10, né? Vamos supor que eu dividisse a pizza aqui em 10 partes, ó. Outras partes aí, eu tenho 10%, é só essa fatiazinha aqui, ó. 0,10 ou 10%, né? No segundo caso, imagine que eu tenho aqui agora 20%. 20%, na verdade, é 20 sobre 100, que dá quanto? 0,2. 20% também é a mesma coisa que 1 sobre 5, né? Ou seja, é como se eu tivesse 1 sobre 5 também dá 0,2, ó. É como se eu tivesse uma pizza dividida em 5 partes, eu pego só uma partezinha aqui, ó. Então, se eu pegasse duas partes da pizza, seria o quê? Seria 0,4, ó, ou 40%. Se eu pegasse 3 pedaços, seria 60%. Se eu pegasse 4 pedaços, seria 80%. E se eu pegasse a pizza toda? 100%. O que é 100% na verdade? 100% é igual a unidade. 100 por 100 é 1. 30%, o que seria 30% então? 30% é igual a 30 sobre 100, que dá igual a 0,3. É como se eu dividisse. Vamos imaginar que eu divido aqui agora uma pizza em 3 partes iguais. Bom, se eu dividir em 3 partes iguais, dá 33,3% em cada parte, não é isso? Só que eu não quero 33%, eu quero só 30%. Então é como se eu pegasse um pedaço menor aqui, ó, como se eu pegasse menos que 1/3, não é isso? Ó, da pizza esse aqui, essa área representa o meu 30% aproximadamente. E aqui o que sobrou? Sobrou 70%. Se eu somasse esse pedaço aqui todo, aqui, ó, o que sobrou, ó, é 0,7 ou 70%. É isso? E se for 50%? 50% é o seguinte, é 50 dividido por 100, ó, que dá quanto? 50% é igual a 0,5, não é isso? Ou metade, que é igual a meio, né? Então é como se eu pegasse, se fosse uma pizza, eu pegasse metade da pizza para mim, né? Então dá 0,5. Essa é a ideia de percentual, pessoal. Então sempre que vocês viram percentual, 12%, por exemplo, tem que ler assim, ó, 12 sobre 100. Então vai ser o que na verdade? 0,12, tá ok? Vamos aplicar isso. Vamos supor que você queira montar aí uma oficina e foi lá e pegou um empréstimo no banco de 10 mil reais. Só que o banco combinou com você que você vai pagar 15% de juros ao ano. E esse juro vai ser juros simples, né? Vamos sonhando, né? Porque os bancos sempre cobram juro composto. Vamos pensar primeiro juros simples, para você entender a ideia de aplicação de percentual com dinheiro. Quanto você vai dever ao final de 3 anos para o banco? No final do terceiro ano, você deve quanto? Bom, primeira coisa é entender o que significa 15%. 15% a gente já viu lá que é 15 sobre 100, né? Então, se eu pensar 15% em relação a um percentual qualquer, então o que eu faço? É 0,15 vezes o 10 mil ali, ó, que deu 1.500 aqui, reais aqui, ó. Esse é os juros que eu vou pagar ao final do primeiro ano, ao final do segundo ano e ao final do terceiro ano. Bom, o que acontece? Então, vamos representar isso graficamente. Aqui é tempo e aqui é valor, né, em reais, tá ok? No primeiro ano, bom, você pegou ali, ó, no primeiro dia do ano, 1º de janeiro, sei lá, 2019, você pegou 10 mil reais. Quanto você está devendo no 1º de janeiro de 2020? Está devendo os 10 mil iniciais aí, né, valor inicial, mais 1.500, dá 11.500. Bom, e no final do segundo ano, lá em 1º de janeiro de 2021, você vai dever os 10 mil iniciais mais 3 mil reais, que é os juros, somou o primeiro juro do primeiro ano, mais juros do segundo ano, ou seja, cada ano você paga 1.500 a mais. E no final, então, 2021, 1º de janeiro, você vai pagar 14.500. Então, vejo que, no caso de juros simples, né, juros simples, o que acontece é adiciona, né, o juro calculado, que é esse aqui, ó, que você calculou usando a ideia de percentual, né, sim, ao valor, ao montante inicial, que é o 10 mil aqui, ó. Na prática, os bancos, vamos supor que você vai lá no banco, 10 mil reais, eles vão cobrar juros compostos. Significa que, se eles te cobrarem 15% ao ano, é juro composto. Como é que é isso? Bom, vamos dizer que o capital inicial foi de 10 mil reais que você emprestou. Taxa de juros geralmente é indicada como I. I é igual a 0,15
ao ano. O que é 0,15? É 15%, que dá 0,15. É um percentual, uma taxa, né? O tempo, 3 anos, não é isso? Então vamos lá. Eu não vou usar fórmula nenhuma dessa vez, tá ok? Eu sei que tem uma fórmula para isso, que é bem simplificada, mas a gente vai fazer o cálculo na mão. Primeiro, ao final do primeiro ano, qual é a tua dívida? A dívida é o capital, que é 10 mil, mais 0,15 vezes 10 mil. Então, 11.500. Não mudou nada em relação ao exercício anterior. Então, no primeiro ano, pô, você tinha lá, pegou 10 mil, ao final do primeiro ano você deve 11.500. Só que agora, quando você fazer a dívida no segundo ano, você não vai pegar os 10 mil, você vai colocar aqui 11.500, começou com 11.500, e por isso que é juro composto. É em cima do 11.500 que você calcula novo percentual de 15%, que é 0,15 vezes 11.500, e vai dar um valor de R$ 13.225. Ao final do terceiro ano, você vai pegar esse valor aqui, ó, que você calculou, e vai ser em cima dele que você vai jogar o montante, o percentual de juros. Então, 13.225 mais 15% de 13.250. Então, somando tudo dá 15.208. Esse é o valor que você vai pagar, então, na ideia com juros, é a dívida que você tem, usando a ideia de juro composto, não é isso? Que é R$ 15.208. Veja que não é uma diferença tão grande assim em relação à questão anterior. No entanto, se você fizer isso ao longo aí de 10, 20 anos, você vai ver que essa dívida, o juro composto, ele aumenta muito, né, o valor da parcela, né? E aí eu fiz, obviamente, aí ao ano, né? O que acontece normalmente, que os bancos cobram, é assim, eles cobram uma taxa ao mês, né? Então, cada mês que passa, ele já joga aquele juro em cima. E aí cobra juros sobre os juros. E aí o valor vai aumentando. E se você não tiver controle, realmente fica muito complicado. Vamos dar outro exemplo. Outro exemplo de aplicação de percentual é quando, por exemplo, eu tenho um duto de ar-condicionado aqui, ó, e eu quero calcular com a área de chapa. Normalmente a chapa de aço galvanizado para construir o duto tem medida de 1 metro por 2. Tem outros valores aí, mas vamos supor que seja 1 por 2. Então a chapa tem área de 2 metros quadrados. Bom, vamos supor que o duto tem a largura 0,7 metros, 0,4 metros e um comprimento de 3 metros. A área lateral, a gente pode calcular como sendo o perímetro desse duto, e o perímetro, vocês já aprenderam que perímetro é a soma dos lados aqui, ó. Perímetro vezes o comprimento. Então, quem é o perímetro? 2,2 metros, né? E quem é a área lateral, então? 6,6 metros quadrados. Normalmente, na prática, se costuma adicionar um valor de 20% para compensar o retalho. Você vai ter que pegar a chapa e cortar para fazer esse duto. E quando você corta, você tem recorte, tem um retalho. É que nem quando a mãe da gente fazia roupa, né? Então, quando ela compra um pedaço da fazenda, do tecido ali, sempre vai sobrar aqueles retalhos que não servem para fazer nada. Aqueles, às vezes fazia o quê? Fazia patchwork ou lençóis, esse tipo de coisa, né? Aproveitava o retalho, sempre aproveitava, né? Fazia tapete e tal. Mas, de qualquer forma, tem que considerar esse adicional de 20% aí. O que é 20%? 20% é 0,2, multiplicado por 6,6, é 20% daquela área que a gente calculou. Então, 0,2 vezes 6,6 dá 1,32 metros quadrados. Eu tenho que adicionar aos 6,6. Com isso, eu tenho 7,92 metros quadrados. Bom, eu não tenho como comprar 7,92. Eu tenho como comprar 4 chapas de 2 metros quadrados, que vai dar 8 metros quadrados. Então, vejo que aí eu tenho uma aplicação simples, né, dos percentuais aí na área de refrigeração e ar-condicionado. É isso. Espero que tenha entendido e até a próxima.